Bom dia, boa tarde, boa noite, nação burina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o pós-jogo do derby número 204, quando nós perdemos de 1-0. Bom, primeiro, muito obrigado sempre, gente, pela participação, pela adesão, pela visualização daquilo que a gente faz. Às vezes cansado, às vezes de mau humor, como hoje, né? A gente não tá nem um pouco contente. Mas vamos falar um pouquinho desse derby. Eu, claro, com todo derby que a gente perde, a gente fica chateado, né? Não tem dúvida de que perder o derby é sempre ruim, né? Mas eu tô mais preocupado com outras coisas, né? Acho que esse clube aqui tá sendo muito maltratado, né? Eu estou muito mais preocupado com a posição que nós estamos no campeonato do que o fato de a gente ter perdido o derby, né? É muito pior a dificuldade que nós vamos ter aí pela frente, e por isso era importante o jogo hoje, não o derby em si. O derby em si acho que foi um derby muito equilibrado. O Guarani, não vou dizer que jogou um grande derby, mas não foi pior do que a Ponte na maioria do tempo, né? Nós vamos discorrer um pouquinho sobre o resumo aqui do jogo, as atuações, a situação, mas de fato o jogo hoje foi um jogo como tem sido a grande maioria dos clássicos, um jogo muito pegado, de dois times em geral fraco. Então foi um jogo na grande maioria do tempo marcado pelo equilíbrio, em que em alguns momentos a gente pôde até ter um pouco de esperança de que a gente pudesse vencer o jogo, mas o time do Guarani é muito ruim. O time do Guarani depende muito da criatividade de um jogador, que é o Giovanni Augusto, mas é muito limitado. Muito. Nós vamos falar de algumas peças são limitadas demais. Os reforços trazidos, na maioria dos casos, não trazem grandes diferenciais para essa equipe, né? São jogadores que vieram para compor. Na grande maioria deles, no mesmo nível do Guarani. Dois comentários antes de fazer o resumo. O gramado da pinguela da linha do trem lá é muito ruim. Então, claro que atrapalha os dois times, mas o Guarani está muito menos adaptado àquele gramado. Um gramado horroroso, difícil de jogar às vezes. E por último, o Gênison, centroavante que marcou o gol contra o Náutico na nossa última vitória, fez muita falta, de verdade. Porque algumas jogadas lá, eu acho, me dá a impressão, fiquei com a impressão de que se fosse ele naquela locação a gente teria ganho o jogo. E o jogo, um clássico desse, ganha nos detalhes, e eles ganharam em um detalhe, numa falha do Guarani. Bom, então no primeiro tempo, o Guarani, as duas primeiras cutucadas, né, chances de gol, alguma coisa um pouco mais aguda, foram do Guarani, uma aos 3 e outra aos 7, né? Teve uma boa jogada que nós fizemos pela esquerda, onde houve um cruzamento e os caras tiraram para escanteio, né? O zagueiro tirou a bola da cabeça do Yuri, né? E uma outra boa jogada do Giovanni Augusto, que cruzou, e aí teve uma boa cabeçada, se eu não me engano, do Yuri, com uma boa defesa do goleiro da Pinguela. Depois disso, depois dos 15 minutos, a Pinguela ela não tomou conta do jogo, mas ela começou a controlar de novo as ações. Até então ela estava assustada, ela assustou com essas duas primeiras chances. Então aos 16 teve uma pancada da entrada da área, né? Depois de um escanteio, um rebote ali na cabeça da área, e foi uma defesaça do Kozlinski, uma boa defesa do Kozlinski. Aos 34, uma falta cobrada pelo Elvis, e teve mais uma defesa,
importante do Kozlinski. Aos 48, um chute perigoso que passou muito perto. Passou muito perto. O ponta-direita deles é um menino, acho que é o Wallison, enfim, deu um chute perigoso, ficou lambendo a trave do Guarani. Então foram 2 chances do Guarani no início do primeiro tempo, jogou um razoável primeiro tempo, mas teve essas 3 chances da Pinguela. E aí um lance curioso, no final do primeiro tempo, uma bola fácil, Rodrigo Andrade, que vinha fazendo até boa partida, errou um passe ridículo, muito fácil, para o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto dá um piti. Do ponto de vista técnico, com razão. Do ponto de vista emocional da partida, poderia ter sido evitado, inclusive o comentário que ele fala que o Rodrigo Andrade, que se estranharam ali na saída do gramado, era um pouco mimado, né? E eu acho que ele tem toda a razão, do ponto de vista técnico e até do ponto de vista da opinião mimado, né? A questão é que não se expõe esse tipo de coisa, né? Roupa suja a gente lava em casa, né? Então, não foi bom o comentário, mas do ponto de vista ter razão, sim, o João Augusto tem razão. Tem razão porque o Rodrigo Andrade errou bizonhamente ali, sem necessidade, e segundo, que sim, ele é mimado. Ninguém pode conversar com ele, ninguém pode reclamar dele. Haja visto o exemplo quando aconteceu aquele problema com o Bidu, vocês se lembram, né? No segundo tempo, o Guarani jogou pior do que o primeiro tempo, né? Então, teve uma chance logo aos, sei lá, 7 minutos mais ou menos, uma cabeçada na bola parada que o Kaique teve que fazer boa defesa e mandar para escanteio. Aos 56, uma bobeada do Madison, e teve uma bobeada do Madison ali na cabeça da área. O Elvis entrou pela direita e chutou torto, e a bola foi para fora, mas poderia ter sido uma bola muito perigosa. O Guarani teve mais uma boa jogada aos 61 minutos pela direita, uma bola bem concatenada. O Madison fez uma triangulação, se não me engano, ainda com o Bruno José, e ele faz o cruzamento, mas o Tardo Edson Carioca lá dá uma furada. Depois o Yuri Tanque vai lá e evita a bola saída, mas bate a mão na bola. Foi meio uma pichotada. Nós nos enrolamos na decisão, na jogada final, na hora da conclusão da jogada, e não marcamos o gol. Aí fizemos algumas modificações, né? A entrada do Richard Rios, a entrada do tal do Bruno Miranda, a entrada do Lucas Venuto e do próprio Nicolas Careca. E aos 80 minutos, ou seja, faltando quase 35 minutos de jogo, numa saída do lado esquerdo, onde estavam envolvidos Jamerson e Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade errou, assim como o Jamerson. A bola acabou sobrando para o Fecim, que corta para dentro e da cabeça da área, passando na frente do Richard Rios, tá? Que viria a ser expulso em seguida, acerta um belo chute, a bola entra no ângulo e óbvio, o Kozlinski não tem chance. E aí praticamente acabou o jogo. Aí, então eu quero comentar um pouco sobre a jogada. O Jamerson, desde o início do jogo, eu acho até ele razoável jogador. Tem sido um bom jogador. No último jogo fez uma boa assistência, mas ele estava um pouco assustado. Ele já tinha errado umas 2, 3 bolas. Ele teve uma jogada parecida com o que aconteceu com ele no Sport. Lembra? Que ele ficou dando corpo para deixar a bola sair na linha de fundo, acabou sendo driblado, o cara recuperou a bola. Aconteceu uma jogada muito parecida no primeiro tempo. Isso foi no primeiro tempo. Ou seja, ele estava meio desligado. Eu não sei se ele é desligado ou se ele estava desligado hoje. E ele participa do erro da saída de bola junto com o seu Rodrigo Andrade, que é bom jogador, que fazia razoável partida, mas já tinha errado algumas bolas fáceis, como aquela que o Giovanni Augusto reclamou, e erra aqui de novo. Por quê? Porque o Rodrigo Andrade, apesar de ser bom jogador, ele é displicente. Todo jogo é muito importante. Todo jogo para um time que está caindo para a segunda divisão é mais importante ainda.
Todo jogo de um time que está caindo para a segunda divisão contra o seu principal rival é bola para o mato. Não se brinca. E alguns jogadores jogaram com esse espírito. Nós vamos comentar no caso a caso aqui. Tanto é que aos 89 minutos, numa boa jogada pela direita, onde o Lucas Ramon, apoiando, dá uma assistência com açúcar. Para quem? Para o Rodrigo Andrade. Onde ele estava na beira da pequena área, ele e o goleiro. E ele chuta em cima do goleiro. Muita gente falou que foi uma defesa enorme, que o cara defendeu com o joelho. Nada disso. Finalizou com muita displicência e perdeu um gol na cara do gol. Quem? Rodrigo Andrade. Então, apesar de ter feito, 80% do tempo, uma razoável partida, como um primeiro volante, roubando algumas bolas, errou bolas cruciais. Errou no gol que tomamos, perdeu o gol super importante, reclamou, brigou, tirou o Giovanni Augusto e a outra equipe, vamos dizer, do sério, vamos dizer, no primeiro tempo, com aquela discussão que houve. E não é a primeira vez. Ele discutiu também, vocês se lembram, com o Bidu, foi aquele escândalo todo. Então ele é reincidente nesse tipo de chilique, certo? Bom, perdemos o jogo. Acaba o jogo, perdemos um gol ao último minuto, aos 90 terminamos, perdemos o jogo. Esse é o fato. Vamos analisar um pouquinho o individual de cada jogador. Kozlinski fez 2 grandes defesas no primeiro tempo, no segundo tempo não foi exigido, teve a bola do gol. Falhou? Na minha opinião, de jeito nenhum. Então fez boa partida, fez razoável partida. É o capitão do time, no final foi lá para frente tentar marcar o gol, não chegou nem perto de nada. Nota 6 para ele. Lucas Ramon, ele ficou muito atrás, principalmente no primeiro tempo, marcando o cara, o Fecim, que caía pela esquerda, certo? A jogada, tinha muito jogado pela esquerda, ele já não é um cara que apoia tanto, mas marcou lá o tempo inteiro. Foi brilhante? Não achei brilhante. Mas no segundo tempo, ele se sentiu, eu vi em alguns momentos ele bem confortável na lateral direita. E na última jogada do jogo, foi ele que fez e deu uma assistência com açúcar para o seu Rodrigo Andrade. Então não dá para reclamar muito dele, não. Ele tomou um cartão amarelo, mas eu vou dar nota 5,5 para o Lucas Ramon. A defesa, o miolo de zaga, João Vitor e Derlan, foi muito bem. Olha só, a gente teve por muito tempo uma preocupação com a nossa zaga na jogada aérea. Hoje, os pinguelas cansaram de chuveirar na área. Cansaram. Um monte de falta, um monte de tentativa de cruzamento, não ganharam uma de cabeça. Nenhuma. A defesa foi muito bem. O sistema defensivo, incluindo João Vitor e Derlan. O Derlan, inclusive, com muita personalidade, os dois com postura de derby. 6 para cada um. 6 para o João Vitor, 6 para o Derlan. Jamerson, eu não achei que ele foi péssimo, mas participou da jogada, da cagada do gol. Então, e estava desatento, como eu falei antes, expliquei antes. 4,5 para o Jamerson. Rodrigo Andrade, 4,5, por tudo que eu já falei. Pela chilique no primeiro tempo e passe ridículo. Pela falha na jogada do gol da Ponte. E por ter pedido um gol bizonhamente no último minuto do jogo. Tá? 4,5 para o Rodrigo Andrade. Se eu dei 4,5 para o Rodrigo Andrade, não posso dar muito mais para o Madison. Que se por um acaso não foi displicente, o Madison ele é muito fraco. É muito fraco. E de novo, a jogada do gol, nós já vamos falar do Richard Rios, nós tomamos porque a cabeça de área da nossa defesa é totalmente desprotegida. O nosso primeiro volante, que tem jogado como primeiro volante, o Rodrigo Andrade, tinha ido lá na lateral, sair junto com o Jamerson. Fizeram a cagada, perderam a bola lá, na saída de bola, então não tinha ninguém aqui. Quem é que estava fazendo a vez do Rodrigo Andrade na cabeça da área? Richard Rios. Uma liberdade total, o Fecim chutou do jeito que quis. Né? Então, Madison, 4,5.
Richard Rios, que entrou no lugar dele, 3,5. 3,5. Por quê? Porque além de ter jogado só menos de 10 minutos, se é que jogou 10 minutos, falhou na marcação na hora do gol. E é expulso ainda, infantilmente, 3,5. E eu acho que está de bom tamanho pro colombiano. Giovanni Augusto brigou pra caramba. Principalmente o primeiro tempo, fez uma boa partida. O segundo tempo, um pouco mais guerreou o tempo inteiro. Falou um pouquinho demais na hora do intervalo para explicar a pichotada lá e a discussão com o Rodrigo Andrade, na minha opinião, mas não dá para reclamar da entrega dele. Eu não consigo reclamar da entrega dele. Não acho que ele foi genial, não. Mas é a melhor peça em termos de criatividade do nosso time. Tomou um cartão amarelo, nota 5,5 para o Giovanni Augusto. Edson Carioca. O Moza, acabei de ver a entrevista dele, falou que fez uma boa partida. Eu não vi nada demais. Correu bastante até, mas carrega demais a bola, não carrega com habilidade, furou, fez perdeu um gol lá no segundo tempo, um cara melhorzinho, o Gênison, por exemplo, faria o gol, ele não fez. 4,5 pro Edson Carioca. Bruno José, cansou, né? Eu já cansei, já faz tempo, eu tô falando aqui, eu acho até que ele brigou, mas é fraco demais. Ele perdeu todas as jogadas de combate corpo a corpo. Todas. Ou ele caía, ou ele chegava atrasado, ou ele fazia falta. Perdeu todas, não criou nada. Eu acho que a única coisa que ele fez, se eu não estou enganado, foi ele que deu assistência no segundo tempo, naquela chance que o Edson Carioca perdeu. Yuri Tanque, vontade, correria, pouca inspiração. Ele é pior, um centroavante pior que o Gênison. E, tá provado. Fez 14 gols no Capivariano. Não dá. Guarani é outra coisa, filho. Capivariano tá bom, A3 tá bom, mas não tem condição, cara. Não acho que ele é péssimo, mas não vai jogar de jeito nenhum brasileiro como titular. Não tem como jogar. O Nicolas Careca entrou, brigou um pouco, empurraram ele para lateral, porque o Tardo Bruno Miranda disseram que ele é mais centroavante, tá? Vamos falar dele daqui a pouco. Mas o Nicolas Careca não fedeu nem cheirou, né? 5. Talvez, se ele tivesse jogado desde o início no lugar do Yuri, eventualmente fosse uma melhor escolha, não sei. Lucas Venuto, 5 também, mas ele fez um papel parecido com o que o Bruno José estava fazendo, principalmente na marcação. Mas não vi nada demais, não criou nada. 5. Bruno Miranda, mamma minha. Falaram que o cara é seleção boliviana. Falaram que o cara fez não sei quantos gols, não sei quanto jogo. Todo mundo pedindo, e eu tava estranhando, porque não é possível, né? O Edson Carioca chegou agora, faz 3 dias, e já estava de titular. O doutor Bruno Miranda, que já estava treinando há mais tempo, não jogou. O outro também, o tal do moleque lá do Boca Juniors, será que ele não é melhor volante que o tal do Richard Rios? Então, e aí a hora que entra no campo, né, a gente vê que talvez o técnico tá vendo lá o treino, fala, não tem nada demais isso daqui. Não tinha como jogar mesmo. Fez nada, 0. Bruno Miranda, 0. Acho que ele fez 2 atuações, jogou uma bola para escanteio da Pinguela, na defesa. Só, não vi nada, 0. Não tocou na bola. 0. Então, nota dele, eu vou dar 4,5 pro Bruno Miranda, por ter estreado e tal. Não vi. Ou menos, até 4, tá? Então o time ele é ruim, ele está um pouco reforçado. Vamos falar das expectativas, né? Então, mudou alguma coisa? Mudou porque a rodada não foi boa pra gente, né? Mas dizer que a gente estava pensando em fazer ponto, a gente queria fazer um ou 3 pontos hoje, mas perder é um placar que podia acontecer, né? Óbvio. Então o Guarani agora tem em 25 jogos 23 pontos, o aproveitamento é 30,7%, 31%.
tá? 4 vitórias só em 25 jogos. 11 empates. Ele fez 15 gols só a favor em 25 jogos. 27 gols contra, menos 12 de saldo. Mano, esse time é time pra cair, né? É campanha de time pra cair. É o time nosso, gente. É triste pra caramba falar isso. Mas ou muda radicalmente, ou tem que cair mesmo. Tem que cair. Né? Enfim, vamos lá. A campanha, o Moser como técnico, tem 10 jogos, 10 pontos. 2 vitórias. Então, das 4 vitórias que ocorreram no campeonato, 2 foram com o Moser. 4 empates e 4 derrotas. 6 gols pró, certo? Em 10 jogos. E 9 gols contra em 10 jogos. Então, em termos de defesa, a defesa do time do Moser é melhor do que a defesa do time no campeonato. Tá? Ele tem uma média de gols tomados menor do que o time no campeonato. Então ele vem melhorando a defesa. Mas o ataque não está muito melhor, não. Não está muito melhor. Pouco melhor, mas não está muito melhor. O aproveitamento dele é de 33,3%. Está na vala comum. Mas a gente tem que reconhecer, gente, que talvez o Moser não seja... O Moser não é aquela coisa toda, tá? Mas talvez o Moser não seja o problema. O time é ruim. O time é muito ruim. Você vê que hoje ele mudou. Eu nem acho que ele mudou errado. Ou muito errado. Eu não colocaria o Lucas Venuto. Tá bom. Mas não muda muito. Piorou o time. O time, né, não foi melhor depois que ele entrou. Que é das escolhas que ele fez. Né? Então, eu acho que varia muito pouco. Né? E na prática, então, a gente tem que fazer 7 vitórias ou 6 vitórias e 3 empates nos próximos 13 jogos. Nós temos 13 jogos para cair. Ou para não cair. É isso. Nós temos que fazer 21 pontos, gente. Então lá, quais são os jogos? O próximo jogo é no próximo sábado contra o Tombense em casa. Esse jogo, aliás, o Moser está bem consciente, fez as contas direitinho. Nós temos que ganhar os 6 jogos em casa que temos. Não tem outro resultado. Vamos ganhar? Não ganhamos até agora. Jogamos um monte de jogo em casa e não ganhamos tudo isso, né? Mas é bom ganhar. É bom ganhar se quiser escapar. Então, são 6 jogos em casa. Dos 13 que faltam, são 6 jogos em casa, 7 fora. Nós temos que ganhar 6 vitórias e 3 empates. Então, teríamos que ganhar todos em casa e roubar 3 pontos fora de casa. 3 empates fora de casa. É impossível fazer? Não é impossível, mas não é provável. Não é provável, tá? Então, nós temos Tombense em casa. Depois o Vasco fora de casa, um jogo muito difícil. Sampaio Corrêa em casa. Então os jogos em casa até agora são ganháveis. Depois o Vila, confronto diretíssimo fora de casa. Operário, outro jogo diretíssimo, confronto total fora de casa também. Novo Horizontino em casa. OK? CSA, confronto direto fora de casa. Londrina em casa, Ituano fora de casa, CRB em casa, depois jogos terríveis contra Cruzeiro fora de casa e Bahia fora de casa, e fechamos o campeonato com a Chapecoense em casa. Então assim, o Guarani tem 6 jogos em casa que são ganháveis, não são fáceis, mas são possíveis de vencer. E é obrigação do Guarani vencer em casa, ponto. Os jogos fora de casa são terríveis. Ou porque são jogos com times que já subiram, ou são jogos confronto diretos totais. E que, portanto, se perdermos o confronto direto, o cara já tem vantagem. Então, o ideal seríamos ganhar os 6 jogos em casa e empatar com Vila Nova, Operário e CSA, fora de casa. Esse seria o ideal. Aí a gente escapa. Tá fácil? Não tá fácil. O Guarani precisa mudar muito. Mudar muito. A melhoria que a gente teve com o Moser é muito pequenininha.
muito pequenininha. Eu nem sei se teve, não dá nem para dizer que teve ainda. Mas alguns números são melhores do que a média. Alguns números, mas são pouco melhores. Nós precisamos de muita melhora agora até o final do campeonato. Gente, tá muito difícil. Estamos chateados pra caramba, porque perder dessa porcaria dessa pinguela é muita coisa. Mas eu ainda não desisti. Tá muito difícil. Vamos ver. Vamos ver se dá. Até o próximo pré-jogo de Guarani e Tombense. E até mais. Obrigado. Tchau.